Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje não tô de cafezinho não, hoje eu tô com um chazinho um chá de mate com cereja ou frutas vermelhas, não, groselha, bem geladinho. Rio de Janeiro, muito calor. Tempão que a gente não se fala, né? Porque o vídeo da semana passada não entrou, eu tive que viajar com todas as precauções antes que alguém pergunte. Fui pro interior, bem reservado, bem guardado. Eu queria muito, gente, deixar para vocês, para quem teve algum problema com relação ao corona e também para quem está preocupado com toda esta situação, eu queria deixar as mesmas palavras que eu deixei há um ano, né? Palavras de esperança, palavras também de sentimentos para quem passou por alguma dificuldade, para quem perdeu alguém querido. Esse programa, inclusive, eu tô dedicando ao meu amigo Max Cassim, um grande amigo, fazia parte dos debates comigo na TV Boas Novas e que infelizmente não está mais conosco, mas a gente tem uma esperança diferente. Eu tenho certeza que o Max está bem, tenho absoluta certeza que o Max está bem. Queria deixar um abraço para todos vocês, um abraço bem apertado. Bom, quem está me acompanhando sabe que eu vou falar de um livro que tem tudo a ver com o que está acontecendo hoje. E quem nos acompanha tanto no Instagram quanto lá pelo Facebook, além do Miui, sabe, porque eu já anunciei e venho tirando fotos desse livro. Tem feito postagens sobre tanto o autor quanto a obra. Nós vamos estar falando de George Orwell, 1984. Essa edição aqui da Companhia das Letras é de 2011. Eles lançaram agora há pouco tempo não, quando da comemoração de 40 anos do livro, quando ele foi feito. Ele foi publicado em 1949. Inclusive, como curiosidade, o número, o título 1984 foi uma ação engenhosa do George Orwell. A gente vai falar de novo um pouquinho dele, mas uma ação engenhosa do George Orwell, porque quando ele começou a escrever o livro foi em 1948, e quando ele queria dar uma ideia meio que futurista, mas falando dos problemas naquele momento com relação à humanidade, com relação ao Estado, com relação à democracia e tudo aquilo que ele viveu e conviveu, ele inverteu o número, né? Então ele colocou 1984, o livro começa a ser feito em 1948, em 49 ele termina. Este aqui é o último romance do George Orwell, porque mais à frente ele vai falecer em 1950. Então, eu queria conversar um pouquinho sobre o George Orwell propriamente dito. Ele é um indiano, ele é um britânico da Índia. O seu pai era um aristocrata, alguém ligado à administração imperial, à administração do reino da Inglaterra, e acabou indo para a Índia, e lá ele veio a nascer. Com um aninho, menos do que isso, ele vai voltar para a Inglaterra. Depois, durante algum tempo, ele acaba decidindo voltar para aquela região mesmo da Índia. Não, se enganar, não estou nem na Índia. Ele vai para Birmânia, que fazia parte também do Reino Britânico de época, e vai ser um oficial, um policial daquela região. Mais à frente ele acaba rompendo com este processo. Lembrando, de novo, ele era um aristocrata, ele acaba, filho da aristocracia britânica, ele acaba rompendo com esse processo e vai se dividir entre Londres e Paris, e acabando por ser um escritor, um jornalista, bem questionável, claro, dentro da sua família, mas um homem de uma simetria e de uma capacidade de visão de mundo inigualável. Então, quando você tem 1984 na mão, esse aqui é o último romance, a última distopia, ponto
clássico de 1984 é que ela é uma distopia, vale a pena você também considerar outras obras do George Orwell, que não apenas a Revolução dos Bichos, que foi escrita em 1946. Eu já falei dela aqui com vocês logo lá no início dos nossos vídeos do canal Virando as Páginas. O Snowball e o Napoleão tem um pouquinho a ver com o Emmanuel Goldstein e com o nosso querido grande irmão. Essa conduta, há uma certa condição e uma certa confusão na análise de 1984, porque normalmente, dentro mais ainda hoje com a polaridade ideológica, aquele que leu 1984 lê sobre um tom crítico, sempre pensando na ideologia contrária a ele. Então você vai ver de pessoal à direita pensando em 1984 e questionando os modelos totalitários à esquerda, pessoal da esquerda olhando 1984 e começando a bater, digamos assim, nos modelos totalitários à direita. Eu tenho aqui o que eu posso falar para vocês com relação a 1984. Eu pessoalmente realmente eu preferi a Revolução dos Bichos. É uma paródia, não é uma fantasia, também é uma distopia, que se encaixa muito com relação ao processo que depois se repete com George Orwell, descrevendo 1984. 1984 acabou tomando uma proporção maior, bem maior. Mas eu queria mostrar para vocês rapidamente alguns livros que vão fazer ótimos diálogos. E eu queria dizer para vocês o seguinte: eu deixo sempre claro qual é a minha posição ideológica. Eu estou muito desentupido dessas coisas. Eu acho que a gente está indo para um lado muito negativo, ninguém mais ouve ninguém. Começo a ver muitas coisas que o George Orwell vai colocar aqui, eu vejo se replicarem nas mais diversas matizes ideológicas, nas mais diversas identidades, amigos meus que romperam a amizade por questões ideológicas, sem que necessariamente mergulhem profundamente para analisar esses processos. Então eu gostaria que você entendesse que eu não estou aqui debatendo e não estou aqui me prendendo ao que você pensa do que há de melhor no contexto ideológico, seja ele à esquerda ou à direita. Já falei para vocês, eu sou um monarquista, entendo o modelo monárquico como um modelo melhor. Eu estou falando de modelo, eu não estou falando do contexto histórico. Me submeto a qualquer crítica que é feita aos exageros, aos erros gritantes e violentos de muitas das monarquias na Europa, e mesmo os erros que nós tivemos aqui no Brasil, em parte principalmente no Primeiro Império. Mas tenho admiração pelo modelo monárquico, também tenho admiração por alguns expoentes da monarquia, tá certo? Isso não quer dizer que eu não entenda que o modelo republicano, se bem feito, não possa dar certo. Isso não quer dizer que eu seja um monarquista absolutista, ligado à monarquia absoluta. Eu penso numa monarquia parlamentarista, onde o Estado, o poder de Estado, fica nas mãos da monarquia, sendo vigiado pelo povo, e o poder do governo, não do poder, mas o governo fica nas mãos do povo a partir do seu primeiro-ministro. Alguns países vão muito bem, isso não quer dizer que o passado não condene muitas das atitudes de várias casas monárquicas. Eu não estou passando pano, até porque o George Orwell não passava. Só para que você tenha... eu não estou com ele aqui, não, estou com ele aqui sim. Agora há pouco, eu tenho as duas edições novas do George Orwell, a partir do 1984 e Revolução dos Bichos. Mas existem outras obras muito interessantes que você pode estar lendo. Vou dar Dentro da Baleia. Tem o que há de ruim em Londres e Paris, quando ele passou pelo processo de ida e vinda nas duas cidades, quando ele deixou de ser um oficial da polícia
da monarquia inglesa. E tem uma outra obra maravilhosa, essa aqui eu gosto muito, Os Tempos de Birmania, que ele também conta a sua história, a sua relação dentro de um período histórico do qual ele contrastou justamente as realidades digamos assim, das colônias, entre aspas, né, e da monarquia londrina, né. Fato é que o George Orwell, ele, como eu falei para vocês, ele é um cara altamente simétrico. Ele é um socialista. Isso tem que ficar muito claro. Ele sempre foi um socialista com uma verve bem, digamos assim, trotskista, admirador na época do anarquismo. Quando ele vai produzir em 1984, eu poderia dizer também o próprio Revolução dos Bichos, que são 4 anos antes da edição de 1984, ele está vivendo alguns sintomas das relações mundiais que vão ser, de uma forma ou de outra, a regra até os dias de hoje. A Segunda Guerra Mundial havia acabado, a Europa estava completamente devastada e ele enxergou atitudes completamente totalitárias em vários modelos, sejam eles de extrema direita, extrema esquerda. Ele vai sair em 1987 e vai viajar para a Espanha na Revolução Espanhola. Comentei um pouquinho sobre a Revolução Espanhola quando eu estava falando com vocês as obras do Zafón, né? Naquela quadrilogia do Cemitério dos Livros Esquecidos. Ali vem mostrando os bombardeios que foram feitos a Barcelona. Bombardeios também foram feitos em Madrid, tanto pela aviação de Mussolini quanto a aviação de Adolf Hitler. Como Franco trabalhou contra os republicanos. E dentro deste processo, a contraofensiva republicana, que era feita na sua grande maioria de libertários à esquerda. Nesse movimento, o próprio George Orwell vai ser obrigado a perceber alguns exageros no contexto histórico, que vão colocar ele em oposição até mesmo com aquilo que ele acreditava como ideal. O processo crítico que ele tem tanto ao Reino da Inglaterra, como crítico ele tem ao socialismo dentro de um arcabouço stalinista, é muito grave e muito bonito, porque você não tem tido isso hoje no debate dentro do contexto da política ou dentro do contexto da ciência política, né? As pessoas sempre têm defesas para suas ideologias e as suas tiranias particulares de estimação. Então, tem sido muito difícil alguém com um lastro mais à direita compreender contextos através dos emolumentos e dos movimentos da ultradireita dentro do mundo e os seus totalitarismos que foram criados. Dentro deles está aí o próprio General Franco, Salazar em Portugal, e mesmo que você reclame e ache que não, por conta do partido nazista, na época ser partido trabalhista, né? Também o nazifascismo, infelizmente, para todos veio a existir. Ele sempre tem uma tendência muito mais voltada à direita, é a minha visão. Se você não tem, tudo bem. E também, em proporção igual, eu percebo que a esquerda passa aos olhos os totalitarismos que foram criados dentro dos exercícios stalinistas, maoísta, a própria Revolução Cubana a partir de Castro, que depois se propôs como um movimento altamente totalitário, o nosso país mais ao norte, a Venezuela. Ou seja, nós mesmos, no próprio Brasil, estamos passando por um grande círculo de objeções e de rupturas ideológicas e, ao mesmo tempo, de embates que o George Orwell, de certa forma, cheirou na sua época, lá naquele período, como eu disse para vocês. Nós tínhamos, então, uma Europa carcomida, destruída, cidades como a própria Espanha, com as 2 cidades que eu falei, Londres foi bombardeada até dizer chega, Stalingrado, você vai ter também a Berlim foi bombardeada,
as cidades, digamos assim, orbitárias a Paris também tiveram o pé firme da Blitzkrieg alemã. Então você tem as guerras no Pacífico, as destruições, as bombas atômicas. Não podemos esquecer sobre as 2 bombas atômicas jogadas em Hiroshima e Nagasaki. Não temos que esquecer isso. Então o George Orwell, ele percebeu que todos os sistemas, de uma forma ou de outra, eles estavam praticando um certo movimento de totalitarismo em várias facetas, mesmo que fosse no âmbito da comunicação, no tipo de narrativa, a tentativa de dar verdade a narrativas. E aí você acaba tendo livros que podem dialogar com o próprio Orwell. E aí, gente, se você ficar chateado ou não, olha, eu estou pouco me importando em relação a isso. Eu acho que a gente tem que ter a cabeça bastante aberta para o que a gente vai falar aqui. Eu vou levantar livros mais à esquerda, mais à direita, mas que são livros interessantes para que você dialogue com os textos que o George Orwell escreveu. Então, o primeiro, não dá para, quando você lê o George Orwell, não dá para você deixar passar de lado esta obra aqui do Adorno e do Horkheim, que é Dialética do Esclarecimento. Principalmente a analítica que eles vão fazer, a similaridade, a verossimilaridade entre as relações da propaganda alemã e as temáticas de Hollywood. Vale a pena você ler esse livro e seja crítico. Mergulhe no livro sendo crítico, não bata palma para tudo que o autor fala ou escreve, para os autores venham a falar, venham a escrever. Estude, veja um vídeo sobre a costura e sobre a ideia que Adorno e Horkheim dão desta obra. Eu acho essa obra uma obra que dialoga muito bem com o contexto evocado aqui no George Orwell em 1984. Uma outra obra compreensivelmente interessante é a questão do elogio ao ócio do Bertrand Russell. Bertrand Russell foi um filósofo na virada do século XIX para o século XX, e ele escreve vários textos dentro de questões que o George Orwell trabalha em 1984, dentro de uma visão mais centro-esquerda. Entre eles, por exemplo, a questão da mulher na sociedade, o objeto dos sentimentos. Você vai ver que George Orwell ele vai trabalhar sobre uma questão voltada ao amor e à aderência entre o casal. A gente vai falar um pouquinho sobre isso já já, mas essa obra Elogio ao Ócio vai falar sobre educação, sobre vários processos com os quais eles terão uma relação amplamente interessante com a obra 1984. Mas à direita, para quem agora é de esquerda, não entorta o nariz, né? Seja maduro, vai ler, vai estudar, vai ver se o cara não está falando besteira, se o cara está falando alguma coisa que você vai concordar, e se você concordar, seja autêntico em dizer que é por aqui, não é por ali. Não é? A gente está precisando disso. Nosso país está muito partido, gente. Vocês não entenderam que o nosso país está muito partido? Isso vai nos fazer um mal terrível mais lá na frente? Bom, os últimos anos do século do Ramon, assim como George Orwell, 1984, foi o último livro dele. Esse livro do francês sociólogo Ramon é um dos seus últimos livros, e a discussão que ele tinha de fato, numa época um pouquinho posterior à morte de George Orwell, mas que ainda está no mesmo ambiente que o George Orwell estava mergulhado, eles têm uma relação e uma integridade de comunicação muito interessante. Então, vale a pena que você faça uma leitura. Eu até abri aqui porque tem a ver com o que o Orwell escreveu. O capítulo 5 desta obra é a natureza do regime soviético. Eu proponho a vocês estarem também procurando esse livro. Esse livro não é caro, ele foi editado pela editora Guanabara, você só vai achar ele lá em alguns sebos ou sebos eletrônicos. O outro, maravilhoso, espetacular, do outro mundo, J.K. Chesterton, O que há de errado no mundo. Eu proponho que logo de cara você leia a introdução
O que falta ao nosso tempo, do professor Rodrigo Gurgel. Ele inclusive tem um canal no YouTube, eu já falei sobre isso aqui, vale muito a pena você estar lendo. Ele é realmente um expoente, um pensador à direita, com um conteúdo muito interessante, e eu fico ouvindo todos eles com muita humildade, ao mesmo tempo fazendo as minhas sínteses necessárias para que eu possa ter o meu conhecimento acerca de mundo e que possa não ser manipulado sob o processo do qual o George Orwell tanto vai levantar. Há inclusive um programa que eu já falo sobre ele, sempre bato nele, acho esse programa horroroso, que tirou o nome, o grande irmão, para se autodenominar o Big Brother da TV, que não fica só nessa grande emissora que nós conhecemos, mas ele é de uma empresa holandesa, roda pelo mundo todo. Ele trouxe o nome de um dos personagens de 1984 e nunca acertou tanto no nome, porque assim como o personagem é um programa altamente manipulador. Se você vê, cada um tem o direito de tomar as decisões e pagar por elas. O tempo que você perde vendo a pergunta que eu lhe faço é: você fica o seu dia todo se relacionando com esse tipo de informação, ou seja, de uma fofoca pusilânime mesmo, ruim, e que vai tirar você do foco daquilo que você precisa entender como pessoa, o que está por ocorrer no mundo, ou como você está hoje vivendo as suas relações, tanto sociais como familiares? Abre o teu olho. Abre o teu olho. Mas J.K. Chesterton, eu considero ele um grande filósofo, um teólogo ainda que não formado, um pensador, um cronista da Londres, e um cara que tem aspectos muito importantes das suas falas nesses diversos artigos, e que eu acho importantíssimo que você veja essa introdução do professor Rodrigo Gurgel. Mas existe alguns textos que você poderia ver diretamente a ligação deles com o texto do George Orwell. 3 deles para mim são importantes. Deixa eu pegar aqui o meu óculos, gente, porque já era. O primeiro que eu gosto muito, O Novo Hipócrita. Muito bom, muito bom. Considero um dos melhores textos. Na segunda parte, o imperialismo ou o erro acerca do homem. E essa situação voltada à visão comum, na página 87. Extremamente interessante. Ele tem, acho que todo livro dialoga com a obra de George Orwell, mas eu estou levantando esses 3 pelo menos. E Feminismo ou erro e relação à mulher, a escrava moderna, no capítulo 12 da terceira parte. Existem outras, mas essas principalmente são importantes, e para vocês que têm uma fé calvinista, o calvinismo de hoje, quando ele faz o relato da postura calvinista na virada do século XIX para o XX, e muito mais do que isso, a escola para hipócritas, na página 178. São livros maravilhosos. Eu disse para vocês que eu gosto muito mais da Revolução dos Bichos, e eu tenho alguém que admirava muito George Orwell. A situação interessante de você ter pessoas racionalmente equilibradas para poderem debater o mundo, cada uma segundo a sua visão, mas sabendo inteirar para que a gente possa fazer avanço. O C.S. Lewis, que era um conservador, um pensador britânico, né? E eu já falei várias vezes sobre ele, aliás, deixando claro, semana que vem o próximo livro a ser falado vai ser Fantastes, do George MacDonald, com um prefácio do C.S. Lewis. Espero que você esteja acompanhando. Ele coloca o seguinte acerca de 1984. O resultado é que a sátira se torna mais eficaz. Sagacidade e humor ausentes do trabalho mais longo. Então ele está dizendo que o resultado é que a sátira... Qual a sátira? A sátira Animal Farm, né? A Revolução dos Bichos.
Então ele está falando do Animal Farm e aí ele continua, a sagacidade e o humor ausente do trabalho mais longo, o trabalho mais longo ele está dizendo que é 1984, são empregados com um efeito devastador. A grande frase, todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que os outros, impacta mais profundamente que 1984 inteiro. Veja que quando você tem pessoas racionais, a própria crítica ela se transforma num elogio, né? A crítica que ele tinha em 1984 é uma certa aversão que o C.S. Lewis levantou com relação às distopias e os exemplos utilizados por tais distopias que fugiam um pouco da sua visão como escritor, inclusive, como comunicador que ele era, mas o respeito que ele teve a George Orwell e como ele gostou justamente do Revolução dos Bichos, até porque ele também era um homem das fantasias, mas ao mesmo tempo também transformava algumas fantasias em sátiras e fazia críticas severas à sociedade de época, às questões que o próprio George Orwell levantava, ele também levantava, cada um ao seu jeito, e a perspectiva que ele tinha com relação à Revolução dos Bichos era inclusive uma perspectiva de aproximação. Ele gostava mais desse estilo de forma como George Orwell transcreveu Revolução dos Bichos, e ele considera, como eu pessoalmente considero, em relação ao contexto distópico, este aqui o melhor de todos os livros que o George Orwell escreveu. É a minha visão quando falo da questão voltada à distopia. Tá ok, gente? Pegando a obra propriamente dita, gente, a gente tem aqui nas mãos, a Companhia das Letras fez uma coisa muito legal, teve uma atitude muito legal em introduzir na obra por completo algumas análises críticas de autores importantes sobre o contexto e o texto que George Orwell nos produziu. E um deles, se eu não estou enganado, vocês procurem ver isso, na edição comemorativa, este cara não está em ingresso, e eu não sei porquê, porque para mim ele é o melhor deles todos. Eles fizeram textos, aqui são 3, nesta edição comemorativa são 8 ou 9, agora não me pergunte, além de uma boa introdução também à obra. E uma outra questão que eu achei muito legal com relação à obra comemorativa são as capas do livro que foram produzidas desde que ele foi editado lá em 1949. Mas o que eu acho interessante aqui, que este texto me parece o mais profundo e, digamos, o mais equilibrado de todos os outros. Eu li todos esses textos, alguns já mais próximos ao período, por exemplo, do Trump nos Estados Unidos. Então, aquilo que eu digo, o pensador à esquerda vai fazer uma análise de 1984 olhando claramente as ações do Trump. Mas me estranha o fato dele não olhar, e eu não discordo muito do que ele fala em relação ao Trump, não, pelo contrário. Mas eu só me espanto ele olhar para o Xi Jinping e achar que aquilo ali tudo está certo. Então, essas assimetrias o George Orwell não tinha, tá? E o texto que eu mais gosto, crítico, é o de 1961, do Erich Fromm. Erich Fromm é um psicanalista, filósofo, várias obras, inclusive vou trazer uma delas qualquer dia para a gente conversar aqui. Quem trabalha no contexto da psicanálise conhece bem o Erich Fromm, mas sabe que ele saiu daquela aldeia psicanalista e fez uma análise de mundo bastante interessante, uma visão muito clara com relação à sociedade de sua época, e ele diz o seguinte, logo de cara, ele diz o seguinte: 1984 de George Orwell é a expressão de um sentimento. E é uma advertência. O sentimento que expressa é de quase desespero acerca do futuro do homem. E a advertência é que, a menos que o curso da história se altere, os homens do mundo inteiro perderão suas qualidades mais humanas, tornar-se-ão autômatos sem alma e nem sequer terão consciência disso. O sentimento de desesperança no futuro do homem contrasta marcadamente com uma característica mais fundamental do pensamento ocidental: a fé no progresso humano e na capacidade do homem de criar um mundo de justiça e paz. Então, é exatamente isso aqui. Quando você está diante de um gênio, você tem as propriedades
claras e as sínteses interessantes e completas que ele possa nos dar. Ele diz também aqui no final, olha só: livros como o de Orwell são advertências poderosas e seria lamentável que o leitor, de modo autocomplacente, interpretasse 1984 como mais uma descrição da barbárie stalinista, sem perceber que o livro se refere também a nós. Olha só, o Eric Fromm é um cara à esquerda, mas olha só quando a pessoa é simétrica. Quando ele vai falar do stalinismo, ele fala de barbárie. Ele é capaz de dizer, houve barbárie, né? Então, só por conta disso já vale a pena você ler o texto, não porque ele diz que o stalinismo é uma barbárie, mas porque ele diz que o que acontece ali tem a ver conosco, porque não é apenas a fonte do stalinismo que George Orwell se utiliza para nos alertar de outros processos totalitaristas. Lembro, mais uma vez, ele esteve lutando contra Franco. E nesse período ele entendeu que, sendo um trotskista e de uma tenaz anarquista, o seu maior inimigo não foi Franco, foi justamente o grupo de stalinistas que deviam ser os aliados neles na batalha contra o general Franco, mas que, pelo contrário, aprisionaram o seu líder e mataram o seu líder. Então, ele enxerga que a tentativa teórica, ela não se retrata definitivamente na ideia e na realidade material das coisas. E aí ele começa a produzir contextos sem perder a sua característica socialista democrática. Ele continua sendo assim, não é? Então ele vai ter... você vai estar vendo dentro do vídeo, ele vai ser correspondente da BBC, ele vai produzir documentários, ele vai criticar profundamente a monarquia inglesa, ele vai criticar o Império Inglês, como a Commonwealth trabalhou as questões das colônias, a vitalidade da maldade que foi produzida por todos os regimes, sejam eles de que espaço e matiz existir. Mesmo o capitalismo norte-americano, existe ali da parte dele uma certa injeção de crítica que você precisa estar bem guardado das suas aversões e se deixar aberto para perceber esta situação que ele coloca por lá. E vale muito a pena que você esteja de mente aberta para olhar o 1984. Deixa eu tomar um pouquinho do chazinho. Existem duas pessoas centrais em 1984, que são o Winston e a Julia. O cenário é uma guerra atômica em 1965. Então aconteceu uma guerra atômica 2 anos antes de nascer, talvez eu não estivesse aqui. Após esse processo, esse embate atômico entre Estados Unidos e Rússia e aquela situação OTAN, Pacto de Varsóvia, o que você vai ter são três grandes países, na sua grande maioria muito vastos, e que vão se combater entre si. O nosso querido Winston, ele está na capital da Oceânica, que é nada mais, nada menos que Londres, o sul da África e as Américas do Norte e do Brasil. Ou seja, se a realidade proposta no livro viesse para os nossos dias, nós estaremos então nas mãos do grande irmão, dentro da polícia do pensamento, trabalhando a nova língua e tendo outros temas dos quais eu vou discutir um pouquinho já com vocês. Então o Winston, ele está ingresso nesse processo. Ao lado dele vai aparecer um segundo personagem interessante, que é a Julia. Eles dois vão fazer ao seu tempo um casal. E a discussão central do casal é sobre as questões voltadas ao amor. Ou pelo menos assim seria. E tem aqui algumas propostas importantes para que a gente pudesse estar lendo. Uma delas se dá na construção dos, digamos assim, dos ministérios. Os ministérios que estão abaixo do grande irmão. O Ministério da Verdade, você tem o Ministério da Riqueza, você tem o Ministério do Amor e você mais à frente você vai ter o Ministério da Paz. Todos eles são ironicamente o contrário daquilo que
daquilo que eles se pretendem fazer no seu nome. Então, o Ministério da Paz, ele não vai trabalhar a paz, ele vai trabalhar a guerra. O Ministério da Verdade, ele vai distorcer a verdade. Quando o Orwell abre estas questões, ele está demasiadamente claro e franco em demonstrar que nós precisamos tomar cuidado com as costuras midiáticas que nos dizem como o mundo é, e deixarmos de, dentro da nossa catarse diária, e o que mais acontece, por exemplo, o Ministério do Amor, ele é responsável pela hora do ódio, a semana do ódio. Então existiam catarses em favor do grande irmão, e o grande irmão tem essa figura, inclusive as fotos, as imagens relativas ao grande irmão remetem-se ao Stalin. E assim como aconteceu, disse para vocês lá no Revolução dos Bichos, vai ter também alguém que vai representar o Trotsky, que é o Emmanuel Goldstein. Esse cara, Emmanuel Goldstein, ele deixou um livro que vai cair nas mãos do Winston, porque ele começa, a partir de alguns elementos sentimentais, tópicos, a fazer lembranças ainda que vagas do seu passado. E ele entende que, apesar de fazer uma autocrítica muito violenta diante da sua infância, ele entende que existia coisas diferentes lá atrás, e ele vai começar a buscar sobre isso. Deixa eu ver aqui se eu acho um dos temas interessantes sobre esta situação que eu estou falando para vocês. Tá aqui, achei. Tá aqui. Ele vai falar sobre os proletas. O que eram os proletas? Ah, sim, desculpe, existe também um outro território muito vasto, que é um território que fica no norte da África e no sul da Ásia. Esse território não faz parte de nenhuma das três nações. Ele é como se fosse um espaço de mão de obra para ser captada pelos exércitos. O pano de cada um desses países. O pano de fundo, que vai tratar muito sobre esse conceito de verdade e dentro dos objetos voltados à comunicação, do qual o Ministério da Verdade, o Winston, faz parte, então ele sabe exatamente como age o Ministério da Verdade. Eles estarão sempre forjando guerras, algumas verdadeiras, outras não, para justamente desviar a atenção de uma população completamente neurotizada e manipulada por todo o contexto modelar de cada um desses estados. Mas aí um grupo que vive dentro da Oceânia, ele é um grupo diferente que chama a atenção do Winston, e ele vai falar justamente numa das catarses que ele tem com a Júlia. Os proletas, ocorreu-lhe de repente, haviam permanecido nesse estado. Qual é o estado? O que importava eram as relações individuais, um gesto completamente desamparado, um abraço, uma lágrima, uma palavra dirigida, um moribundo podiam ter seu próprio valor. Aí ele fala: os proletas, ocorreu-lhe de repente, haviam permanecido nesse estado. Não eram leais nem a um partido, nem a um país, nem a uma ideia. Eram leais uns aos outros. Pela primeira vez na vida, não desprezou os proletas, nem pensou neles apenas como uma força inerte que um dia despertaria para a vida para retomar o mundo. O Winston fazia parte, digamos assim, de um canal superior, de uma casta superior, e ele era como se um empregado público que vivia num cubículo. E é muito forte a ideia da teletela, que é uma espécie de televisão, mas que também faz o contato direto dos ministérios deste estado da Oceânia dentro de cada uma das casas. Uma situação que deve ser pensada nesse tema é o passado. É necessário distorcer o passado em previdência à continuidade do Estado e principalmente na permanência da ideia de verdade no grande irmão, no grande líder. Isso vai fazer com que ele participe diversas vezes de modificações de reportagens passadas acerca do grande irmão e que depois acabaram por não acontecer. Ele vai distorcer isso, e ele tinha uma espécie de incinerador, então ele pegava aquelas frases que não valiam a pena e jogava fora. Dentro desse processo também existe a nova língua,
que é aquela estrutura, é aquela formatação de transformação do vocabulário para que se possa manipular melhor e impedir uma maior reflexão daquilo que se fala e daquilo que se pensa. O duplo pensamento é uma situação também bastante interessante, onde você pode pensar resultados diferentes para uma mesma situação, também causando esse aspecto voltado à esquizofrenia plena das pessoas. No fundo, você tem lá sempre aquela polícia que vai entrar na sua casa, que vai destruir suas portas, que vai prestar atenção em você. Mais do que isso, você tem uma população que se auto-audita, se auto-espia. Se você mexe no passado e se você mexe nas relações afetivas, como é colocado aqui, você vai mexer nas próximas gerações. E essas próximas gerações, principalmente as crianças, podem ser um dos grandes espiões do grande irmão. Então, você tem toda uma ideia convocada dentro desse processo inicial, que é o processo voltado ao passado. O outro são as narrativas, e é o que a gente mais vê nos nossos dias. Mas quando ele está falando sobre narrativas, ele está pensando também, ele ainda novo, dois grandes homens descobriram ou entenderam os projetos de Hitler além daquilo que todo mundo pensava que ele iria fazer. Um foi o Winston Churchill e o outro foi o próprio George Orwell, que leu A Minha Vida, Mein Kampf, de Hitler, e percebeu na sua primeira parte do livro, ele tem duas partes, uma ele estava preso, a outra não, percebeu no conteúdo quais eram os objetivos principais de Hitler na Europa. Do lado oriental era a Rússia e do lado ocidental, obviamente, era a Inglaterra. Ele já tinha asseverado que isso aconteceria e, de certa forma, isso veio a acontecer por conta do quê? De uma perspectiva clara que o George Orwell tinha das relações do mundo e das matizes políticas que lá estavam. Outra função voltada à narrativa é que ela pode se tornar um chicote da dominação. Então você distorce a verdade para você contorcê-la e eliminá-la e dar uma outra função de compreensão àqueles que ouvem. Você deve ouvir sempre questões agora voltadas à história, os questionamentos relativos à história, as questões voltadas a talvez tipificações históricas que não sejam bem a verdade dos fatos. De uma forma ou de outra, você tem uma disputa de que vai fazer com que você tenha a responsabilidade de se olhar para dentro e pesquisar. Se você tem preguiça de ler o George Orwell livro, começa pelo HQ. O Brasil fez há coisa de 4 anos, aqui no Brasil foi feito um ótimo HQ sobre a história, que vai te dar um sentido de tudo aquilo que eu estou conversando com você. Só para que vocês tenham uma noção, e aí o Harari dialoga um pouquinho também quando ele fala das questões dos algoritmos. Vou chegar já na família digital, que é o rosto crime. O rosto crime é quando as suas feições denotam que você está contrário às ideias do grande irmão. Então só o fato de você fazer um rosto de uma não satisfação àquilo que está sendo te informado pode se tornar num crime. Você tem crimes capitais que são executados no meio a todo um enredo e a todo o processo da história. Uma outra visão, se você acaba com o passado e se você distorce os processos da narrativa da verdade, e se você tem ministérios cujos seus nomes são antagônicos às suas atitudes, a grande trabalho que é feito por todos os regimes totalitaristas está no contexto da sua memória. Eles sempre, primeiro, sobreviverão sempre na construção de um inimigo. Sempre existirá alguém que pode fazer alguma coisa com você ou com a sua noção. Isso não quer dizer que temer alguns aspectos que venham a atrapalhar ou que venham a atacar um país ou um povo seja uma ambiência só do totalitarismo. Não é isso, é a artificialidade com a qual o nosso querido George Orwell mostra os estados propondo definitivamente
inimigos para que possam entreter, digamos entreter, ou melhor, manipular, desviar a atenção de um povo que já está completamente tomado, está completamente levado por todo esse processo. Existem duas outras máximas que valem a pena serem levantadas aqui e que vale muito para que você compreenda a história, como o Orwell quer chegar à indicação de um regime totalitarista doente. Uma delas é guerra é paz, liberdade, escravidão, ignorância, força. Eles são os lemas que estão escritos, por exemplo, nos grandes prédios, nas grandes construções da Oceânica. E a outra é: quem domina o passado, domina o futuro. E quem domina o presente, domina o passado, que tem tudo a ver com esta construção de narrativas. Como é que eu posso, então, estar trazendo esta visão mais clara? Né? Quando você entra também com a teletela, como você acha que a sua privacidade tem sido tratada? Você não se sente às vezes invadida ou invadido por algumas questões com as quais você não quer lidar e não precisa lidar? Uma outra situação é justamente do sentimento. Não se pode ter uma relação, não se pode ter um amor afetivo. Pode-se ter casais escolhidos pelo Estado e de preferência cujos filhos sejam por inseminação artificial. A ideia do amor é uma ideia rejeitada. Amor ou abnegação apenas para o grande irmão. Então você começa a dissolver elementos que fazem com que uma sociedade seja sadia, tenha compromisso ético um para com o outro. E, obviamente, como já lhe disse, se você trabalha o passado, se você trabalha a memória, as suas próximas gerações, os seus filhos serão espiões, serão os seus inimigos. Então, vale a pena você olhar com bons olhos, olhar com uma característica muito afetiva aquilo que o George Orwell demonstra. E as antíteses, a Júlia vai ser a segunda mulher do Orwell. A Júlia, ela tem uma característica de mais sentimento. Ela é uma pessoa, não diria abnegada, mas solta, completamente solta. E a reclamação que o Winston tinha do seu casamento anterior era que o sexo era feito de forma automática para que houvesse reprodução. Eu não me lembro mais se o nome da primeira mulher do Winston era Catherine, isso pouco me importa. Me importa é demonstrar que o desenho que o Orwell dá e que também os filmes que são propostos, né? Eu tive contato com dois, um em 1956 com Edmund O'Brien e o de 1984 com o John Hurt, né? Então esses filmes sempre são compostos, ainda que distantes, de um cenário de muita artificialidade, de muito vazio, de muita construção, de muito cimento, de muito aço, de muita frieza. É uma sociedade muito fria, capaz de fazer com que os seus vizinhos possam entregar você na mão do grande irmão. É isso que eu tenho para estar conversando com vocês hoje. Acho interessantíssimo que vocês procurem ler o livro. Nós nunca vivemos um momento tão claro com relação a isso no mundo. E aí, chegando à teletela de novo, pensando aqui a teletela, cuidado com a família digital. Cuidado com o que você coloca, cuidado com o que você lê, cuidado com o que você objeta como realidade naquilo que lhe é passado. Cuidado com as mentiras. Fake news é papo de moda. As mentiras que lhes são propostas, seja de que lado for, tenha amor próprio. Tenha amor próprio. É isso que eu poderia deixar para você. George Orwell foi um homem que lutou durante muito tempo, teve uma consciência muito forte, uma visão muito clara de mundo, teve uma visão muito verdadeira, muito íntegra. Ele vai morrer de tuberculose em 1950, poucos sabem, ele teve um filho adotado, dizem até que ele teve um relacionamento com uma brasileira, mas ele teve um filho adotado, Richard Blair. Quando a sua esposa morreu e já sabendo
dizendo que tinha tuberculose. Ele foi procurado por amigos que o incentivaram a devolver a criança ao Estado, que seria justamente a contramão daquilo que ele entendia, e ele criou esse filho com maior abnegação. O Richard Blair hoje é o filho adotivo do Eric Blair, do George Orwell, e que representa os interesses, digamos assim, da família ou do seu pai até os dias de hoje, porque um dia o George Orwell negou-se a entregar de volta o seu filho para o Estado. Então ele era um homem íntegro. O que me parece que hoje as sociedades que nós vivemos, seja de que teor for, eu tenho muito prazer de sentar e ouvir homens íntegros que acreditam nas suas ideias, mas que são capazes de questionar as suas próprias ideias, se elas não forem bem efetivas na realidade e na relação do aqui, do agora, do chão das sociedades. Por isso eu digo a você, veja George Orwell, leia os livros dele, todos, não só apenas esses dois que são mais propalados. Procure estudar a vida dele, leia suas biografias, que vocês vão estar diante de um grande homem e que só ficou um pouco menor nos dias de hoje, e só está sendo recordado nos dias de hoje porque durante muito tempo foi melhor deixar ele guardado nas estantes para ser pouco ouvido, os alertas que ele acaba por deixar para nós. George Orwell foi um homem que lutou contra as tiranias e pensou contra elas, de que origem for, de que pensamento for, seja a esquerda, a direita, do céu ou do inferno. Vale a pena que você esteja lendo 1984. Por fim, nosso próximo livro será Fantastes, do George MacDonald. Peço a você que você curta o canal, que você esteja participando das redes ligadas ao Virando as Páginas, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no MeWe. Você pode participar, inclusive colocando proposições, inclusive colocando textos literários que eu deixo passar, principalmente lá no grupo do Facebook. Vamos fazer essa interação maravilhosa, magnífica, estupenda com relação à literatura. Curte o canal, participa com a gente, como eu sempre digo, e como acho que o George Orwell diria isso: supere-se, aprenda mais, ler é bom. Virando as Páginas, até o próximo vídeo.